Será que você pode ou deve usar estimulantes sexuais? Eu sou o Dr. Mozart Susgan, cardiologista, e no vídeo de hoje eu vou explicar sobre estimulantes sexuais, como eles funcionam, os seus riscos e quem pode e quem não pode usar. Para começar, nesse estudo, a gente vê um dado bem interessante. Mais de 50% dos pacientes entre 40 e 70 anos tinham algum grau de disfunção sexual. 1 em cada 2, pessoal. É muito frequente. E também é muito frequente que muitos desses homens usem estimulantes sexuais para conseguir ter ereção em relação sexual. Mas antes de falar sobre os estimulantes sexuais, eu quero alertar vocês que homens com uma disfunção erétil, impotência sexual, têm maior risco de desenvolver doenças cardíacas. E por que isso acontece? A questão, pessoal, é que como o pênis ele precisa de uma boa saúde dos vasos sanguíneos para encher de sangue, para levar sangue até o pênis, se existe alguma dificuldade na ereção, esse pode ser um sinal de uma má circulação sanguínea ou de um coração doente. E muitas das vezes é um sinal precoce de um aumento de risco de futuros problemas cardíacos. E olhem esse dado. Pacientes que têm disfunção erétil têm 50% mais risco de morrer por causas cardíacas, 55% mais risco de ter um infarto e 36% mais risco de ter um AVC. Então, se eu tenho um paciente aqui no meu consultório que se queixa de problema de ereção, eu fico muito mais atento para procurar os fatores de risco, controlar esses fatores de risco e investigar o coração direitinho, os vasos sanguíneos, as artérias, para saber se não tem nenhum entupimento, nenhuma alteração de mais gravidade. E olha que interessante, a atividade sexual vai estressar o nosso coração, mais ou menos, tá, pessoal? Numa intensidade semelhante a subir rapidamente 2 lances de escada. Para muita gente, esse esforço é um esforço grande. Então, é muito importante que pacientes com disfunção erétil sejam examinados para doença cardíaca antes de iniciar um tratamento para disfunção sexual. Então, o que acontece, pessoal? O paciente tem disfunção erétil, toma o remédio e consegue ter ereção. Tendo ereção, ele vai ter atividade sexual. Só que a atividade sexual para esse paciente pode ser um esforço físico muito grande. Isso pode colocar esse paciente em risco. Não pelo uso do remédio, mas pela atividade sexual, que é um exercício intenso. Entenderam? Eu vou explicar mais já. Só uma historinha legal aqui para vocês. O sildenafil, que é o Viagra, ele foi descoberto por cientistas que procuravam um novo remédio para dilatar as artérias do coração. Por alguns motivos, vários, não houve sucesso no tratamento da angina, que é a dor no peito. Mas os cientistas notaram que esses remédios eles produziam efeitos em várias partes do corpo, inclusive no pênis. Alguns pacientes que eram estudados começavam a ter mais ereção. Então, em 1998, o Viagra foi aprovado nos Estados Unidos para tratar a disfunção erétil. 5 anos depois, em 2003, outros 2 remédios entraram no mercado, como o Tadalafil, que é o Cialis, e o Levitra. Interessante, né? E esses remédios, eles funcionam de uma forma bem semelhante. Alguns duram mais tempo, outros menos tempo, enfim, tem detalhes que é para um outro vídeo. Mas a resposta deles é melhor em homens sem nenhuma causa grave que a gente identifique. Mas, em alguns pacientes, como por exemplo pacientes diabéticos, eles podem funcionar muito menos, então depende de cada paciente. E cada estimulante desse, ele vai produzir mais resultado em doses mais altas. Porém, doses mais altas aumentam o risco de efeitos colaterais. Pessoal, eu queria interromper e pedir a gentileza de vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixem um like nesse vídeo, mandem para a maior quantidade de pessoas que vocês conseguirem, deixem um comentário aqui embaixo, eu vou tentar responder. Eu trago tudo isso com bastante carinho para vocês, demora bastante para eu fazer, então por favor, retribuam, se inscrevam aqui no meu canal, ativem o sininho para os novos vídeos, tá bom? Por favor. Continuando. E falando de efeitos colaterais e segurança desses remédios para nossa saúde, a gente não pode deixar de falar sobre o risco cardíaco, que é o mais temido pelas pessoas. Nos primeiros anos que o Viagra começou a ser comercializado, as pesquisas sobre o coração elas foram dedicadas em garantir que esse remédio ele fosse seguro para a circulação sanguínea e para o coração. E a gente viu que sim. E a gente sabe hoje que para a maioria dos homens com doenças cardíacas, essas medicações elas são seguras. As pílulas para disfunção erétil elas são muito seguras para homens que têm doenças cardíacas que estão estáveis. Ou seja, pessoal, se o paciente está tendo angina, a pressão está mal controlada, se ele tem arritmia, esses remédios podem não ser seguros. Então, por isso que é muito importante que você converse com o seu cardiologista antes de usar essas medicações. E qual que é a questão, pessoal? Todas as artérias do nosso corpo, não apenas a do pênis, vão se dilatar. O que significa se dilatar? Abrir.
Isso pode fazer com que a pressão arterial caia temporariamente em vários homens, mesmo que eles sejam saudáveis. Então, mesmo se um paciente jovem usar essas medicações, a pressão arterial pode cair um pouquinho. Mas isso não vai ser significativo no aumento de risco cardíaco, entenderam? E vários estudos com pacientes com insuficiência cardíaca e com doença nas coronárias, como infarto, por exemplo, demonstraram que esses remédios são seguros nesses pacientes mais graves. Mas eles têm que estar com as doenças controladas, bem estabilizadas, tomando a medicação corretamente. E um ponto muito importante aqui, para pacientes que usam medicamentos da classe dos nitratos para tratar insuficiência cardíaca, tratar pressão alta ou angina, estão proibidos de usar essas medicações para disfunção erétil. Por isso que é importantíssimo, pessoal, ressalto aqui, cada caso deve ser individualizado. É importantíssimo a precaução dos homens que querem usar, porque esses remédios não necessariamente vão trazer um risco direto pela função do remédio, mas porque às vezes são homens que têm doenças como AVC, insuficiência cardíaca, arritmias, anginas, internações recentes. Então eu quero ressaltar aqui e deixar muito claro que cada caso deve ser avaliado individualmente. E é importante que os homens tenham precaução, principalmente os homens que já tiveram infarto, insuficiência cardíaca, AVC, arritmias graves, angina, uma pressão alta que não controla muito bem, uma pressão baixa que não controla muito bem, episódios de desmaio, ou qualquer outro problema de saúde que seja mais relevante. Então procurem sempre a orientação de um médico. A grande questão para os pacientes cardiopatas é o esforço físico que aquela relação sexual vai fazer esse paciente ter. Então, durante a relação sexual, a pressão arterial vai subir, o coração vai acelerar. E se o paciente já tem uma obstrução nas artérias do coração, tem um risco de arritmia, ele pode aumentar esse risco durante o ato sexual. Então, o esforço físico é o ponto mais importante para esses pacientes. Então, se vocês estão com os exames em dia, se vocês estão liberados pelo cardiologista para fazer esforço físico, muito provavelmente a relação sexual não vai trazer nenhum risco para vocês. Portanto, se um paciente conseguir fazer um teste ergométrico sem ter arritmia, sem ter isquemia, sem passar mal, muito provavelmente ele não vai ter risco durante o sexo. Lembro aqui que a morte súbita durante a relação sexual é muito rara e menos de 1% de todas as mortes súbitas acontecem na relação sexual. Outro ponto interessante é que em relações extraconjugais, em relações com parceiros desconhecidos, a pressão arterial, a frequência cardíaca associadas ali à atividade sexual podem subir muito mais em comparação com pacientes que têm relação sexual com parceiros familiares. E outro ponto, o consumo de álcool pode aumentar muito o risco desses pacientes durante a relação sexual. Entenderam, pessoal? Então cuidado. Então, falando sobre efeitos colaterais, quanto maior a dose e frequência do uso, maiores os riscos. O primeiro efeito colateral que muita gente conhece é a dor de cabeça, vermelhidão no rosto e nariz entupido. Pode existir também alteração na visão, com uma visão mais azulada, esverdeada, uma visão turva. Pode ter a interação com outros remédios, como por exemplo o remédio da pressão, e diminuir muito a pressão arterial, dá muita tontura, dá desmaio, dá mal-estar. Pode causar o priapismo. Priapismo é quando o pênis ele fica ereto por muito tempo sem conseguir retornar à normalidade. Isso é doloroso, isso pode causar problemas sérios à saúde. Também, pessoal, o uso de estimulantes sexuais, ele pode causar dependência psicológica, principalmente em pacientes jovens. Por quê? Porque muitos jovens usam para fins recreativos, para melhorar a performance, enfim, e podem ficar dependentes psicologicamente para conseguir ter ereção só usando esses remédios. Isso pode levar mais problema de saúde, prejudicar relacionamento e virar uma bola de neve. Então cuidado, pessoal, vocês que são jovens, não usem essas medicações. Alguns estudos também mostraram que esses remédios, eles podem atrapalhar a apneia do sono nos pacientes que já tem esse diagnóstico, porque, por exemplo, entope o nariz, diminui a pressão, isso pode piorar o quadro de apneia. Também pode ter efeitos intestinais, piorando gastrite, queimação, refluxo. Alguns pacientes que usam todos os dias esses remédios, existem alguns casos, eles podem reclamar de bastante dor no corpo, então é um diagnóstico diferencial. E por último, pacientes podem se queixar de muita tontura quando usam esses remédios, mas isso é mais raro. Então, falando em dose, pessoal, a gente tem várias dosagens desses comprimidos. E a gente recomenda que a maioria dos homens deve começar com uma dose mais baixinha. A dose reduzida ela é importante para homens com idade mais avançada, idosos,
e também aqueles com doenças prévias, doenças cardíacas, renais, do fígado. E essa dose ela pode ser ajustada com o tempo dependendo dos resultados. Tem paciente que usa uma dose muito baixinha e já consegue ter ereção. Pacientes que precisam trocar o remédio, aumentar a dose. E muito importante, todo homem deve evitar de consumir álcool antes de tomar esses medicamentos, porque pode potencializar esses efeitos colaterais e esses riscos. E resumindo, pessoal, pacientes com problemas cardíacos têm mais risco de ter disfunção de ereção, assim como pacientes com disfunção na ereção têm mais chance de ter problemas cardíacos. A disfunção erétil, ela normalmente vem antes da doença cardíaca. Então a gente tem uma janela de oportunidade grande de identificar esses pacientes no consultório e procurar a doença cardíaca antes que elas acontecem, de detectar precocemente. E a gente pode ajudar muitos pacientes a evitar um infarto, por exemplo. E ressalto, as medicações elas são muito seguras e podem ser usadas sim por pacientes cardiopatas, por pacientes com algumas condições mais graves, mas sempre é importantíssimo fazer uma avaliação com um urologista e com um cardiologista para diagnósticos associados a esse problema de ereção. O que mais está associado ali? Às vezes é só a pontinha do iceberg que a gente está vendo. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem quem vai gostar desse conteúdo. Se inscrevam no meu canal para vocês ficarem a par de quando eu lançar novos vídeos. Eu tô aqui o tempo todo falando sobre saúde, sobre cardiologia. Deixem o like, assim o YouTube entende que esse vídeo é legal. E aqui no finalzinho eu tô deixando um vídeo para vocês também sobre sexo e saúde. Até a próxima!